verdades e mentiras sobre o espanhol. A nossa aula de hoje é verdades e mentiras. Eu vou te dar um tempinho, eu vou jogar o conceito e eu vou te dar um tempo para você pensar e dizer para mim se é verdade ou se é mentira. Vamos pro primeiro? Vamos lá. Olá, eu sou a Aline Ferreira, tu profe de espanhol. Vamos começar? Primeira. Espanhol é parecido com português. E aí? Vou te dar esse tempo, hein? Sim? Verdade! Espanhol, ele é parecido com o português. Vamos lá, são da mesma família linguística. Por eles serem da mesma família linguística, eles têm muitos sinônimos, mas também muitos antônimos. Mas eles são parecidos de verdade, mas nunca serão iguais. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nós estamos estudando uma língua diferente da nossa. Então, a gente tem que aprender gramaticalmente, temos que saber os pronomes, temos que saber os falsos amigos, né, que são os falsos cognatos. Então, o primeiro, espanhol é parecido com português? Verdade. Você acertou? Que bom, continua comigo aí, vamos ver. Próximo. Se eu entendo espanhol, eu também falo. Olha o tempo. Mentira! Se eu entendo espanhol, não significa que eu vou falar. Hoje eu vou mencionar sempre a questão do estudo gramatical. Não significa que eu esteja sentada numa reunião e eu entenda um espanhol muito rápido ou um nativo falando mais devagar. Isso não significa que quando eu for oralmente conversar, eu vou ter um bom espanhol. Não significa isso. Então, falar é outra história. Compreender, sim. São habilidades diferentes. Então, a gente tem que ter o cuidado de não chegar e falar que, eu entendo espanhol, ok? Então, eu falo. Não. Então, é mentira. Ok? Vamos aí. Espanhol e castelhano são a mesma coisa? Verdade. Espanhol e castelhano são a mesma coisa. E historicamente, então, melhor ainda, né? Porque vem essa diferença. Castilla, Reino de Castilla, veio aí a Espanha, né? Tomando conta do pedaço. Então, universal, a gente fala espanhol. Em alguns países da América Latina, eles dizem que falam castelhano. Mas são iguais? Sim. Os dois termos são usados para nós dizermos que falamos espanhol, ok? Então é verdade. Espanhol e castelhano são a mesma coisa. Vamos continuar, vamos lá. Espanhol é fácil, nem precisa estudar para saber. Verdade ou mentira? Mentira! Eu tenho que estudar muito, porque se eu não estudar, o que acontece? Eu sempre vou cair num portunhol. Eu vou contar uma história para vocês. Eu dei aula para um aluno há muito tempo, mas ele não tem um espanhol muito bom. Mas ele convive muito com os argentinos. E o que acontece? Os argentinos já entendem o portunhol dele. Então ele não se preocupa em corrigir. Porque a galera da Argentina, ele é um cara muito despachado, muito simpático. A galera da Argentina já acostumou com o seu jeito portunhol de ser. Então, por esse costume, ele não estuda mais a gramática. Ele continua sempre utilizando esse famoso portunhol que a gente chama. E não é legal. Aonde ele convive, aonde ele estuda, passa muito bem. Só que quando ele sai, né, daquele círculo de amigos que ele tem, fica estranho. Gramaticalmente não soa bem para os ouvidos. Então, ele ficou preguiçoso. É legal? Não é legal, ok? Então, é fácil e nem preciso estudar para saber? Mentira. Vamos aí? Se fala igual em todos os países. E aí? Verdade ou mentira? Mentira! Vamos lembrar que nós temos 21 países que têm o espanhol como língua oficial. E se nós temos esses 21 países, você imagina o tanto de variação linguística que nós temos. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, um estado coladinho com a gente.
tangerina para nós aqui no Rio é uma coisa e para eles é mexerica. Se eu não souber que mexerica é tangerina lá em São Paulo, eu vou ficar meio em dúvida, não é verdade? Então, São Paulo é colado com o Rio. Como é que a gente não vai ter essa variação linguística enorme, né? Você tem noção do tanto de estados que nós temos? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se fala igual em todos os países? Claro que não. A variação linguística é muito grande. E vamos lembrar que no meio desse caminho nós temos gírias, nós temos expressões idiomáticas que dependem de um lugar para o outro. Então, obviamente, ele não vai ser falado em 21 países. Vocês acertaram? Verdade ou mentira? Eu espero que sim. Adiós, hasta luego!